Olá pessoal, professor Cirineu, grupo das Ciências da Natureza, matriz curricular é Física, né? Então nessa segunda videoaula nós vamos analisar a cinemática, os conceitos iniciais, até nós chegarmos lá no primeiro movimento, a composição do movimento, que é o movimento mais simples da natureza, que é caracterizado por manter a velocidade, né? Ele é chamado de uniforme. Mas antes nós vamos analisar ali então o primeiro conceito, né? Ou os primeiros conceitos da cinemática. Cinemática é o estudo dos movimentos sem necessariamente nós nos preocuparmos com o que causou o movimento, a causa do movimento, certo? Vem lá do grego, cinemática, movimento. Então aqui nossos primeiros conceitos são o referencial, né? O movimento, o repouso, a trajetória, o deslocamento, ponto material, corpo extenso, né? São conceitos iniciais que qualquer estudo de movimento é necessário você ter, né? Referencial é onde você determina todas as orientações ou posições que o objeto está num dado deslocamento, numa dada trajetória, né? Numa dada trajetória. Então o referencial ele tem que ser sempre fixo, parado. Pode ser uma árvore, um poste, pode ser mesmo uma pessoa parada, mas não pode estar em movimento. Qualquer objeto pode ser um referencial desde que esteja em repouso, parado. Movimento caracteriza pela troca de posições. Então o objeto o aproxima, ou afasta, ou ele se desloca, então ele trocando de posição em movimento. Repouso, não há troca de posições. Tá? O objeto fica parado, não há trocas de posições, né? Trajetória. Trajetória pode ser uma linha reta, uma linha circular, uma trajetória curvilínea, certo? Sinuosa, qualquer que seja a trajetória. A trajetória onde vai ser lá marcado a posição do objeto no trajeto que ele está sendo representado, né? Então a trajetória determina lá a posição que o objeto está, independente ali de você estar se preocupando com outras informações, a não ser aquela orientação na trajetória, né, que o objeto tem no decorrer do tempo. Deslocamento, gente, as pessoas confundem muito deslocamento escalar com deslocamento vetorial. Uma grandeza escalar, ela fica bem definida quando você representa essa grandeza com a medida, com a unidade de medida, né? Você deixa bem claro. Por exemplo, a distância de 20 quilômetros. 20 quilômetros, não importa saber se é 20 quilômetros para o norte, ou para o sul, para o leste, ou para o oeste. É a distância que eu estou estipulando, uma distância. Agora, se eu falar deslocamento, aí é uma grandeza vetorial. Deslocamento é uma grandeza vetorial porque ela deve apresentar, além do espaço que foi percorrido entre dois pontos, ou uma marcação no referencial que seja a posição, né? E esse deslocamento, ele tem uma orientação em linha reta. Então, a diferença entre duas posições em linha reta é o deslocamento. Pode ser dito de forma escalar, como pode ser dito de forma vetorial. Vetorial tem que ter direção e sentido. Escalar apenas o valor numérico, a unidade, né, de medida. Bom, então o deslocamento pode ser escalar ou pode ser vetorial. A distância é uma medida com a unidade, então ela é só escalar. Então, quando nós falamos aqui de deslocamento, nós temos que cuidar se ele está sendo referenciado como escalar ou vetorial. Vetorial tem que ter direção e sentido. Escalar, não. Escalar só a medida e a unidade de medida. Então, o ponto material é quando eu não estou necessariamente me preocupando com essa dimensão, com a dimensão, né?
Uma estrela no espaço, por exemplo, é um ponto luminoso. Não estou preocupado necessariamente com a medida. Agora, quando eu falo corpo extenso, aí eu tenho que levar em conta as medidas, né? A referência de medidas. São importantes, né? Você está olhando, por exemplo, um avião em certa altura. Tá? Você está observando ele e se você tem uma dimensão considerável, ele é um corpo extenso. Agora, se ele está muito, mas muito distante, onde você vê só um pontinho, aí é o ponto material. Né? Então, quando importa as dimensões, é corpo extenso. Quando não importa as dimensões, você trata como ponto material. Trajetória é um assunto que sempre envolve questões do Enem, vestibular. Né? Trajetória depende de qual referencial você está sendo, tá adotando, né? Qual o referencial adotado. Né? Por exemplo, se a pessoa está dentro do avião, ela percebe, quando o avião está em deslocamento, né? Ela percebe o objeto, visualizando o objeto, ele sempre está embaixo do avião. Ele distancia, mas ele acompanha a trajetória do avião. Né? Então, suponha que você tem um dado observador, né? Alguém olhando distante o avião, por exemplo, distante, um ponto de referência. Ele observa o avião e observa o objeto que está caindo do avião. Então ele percebe uma trajetória curvilínea, né? Ele percebe que forma uma parábola, uma curva, o objeto caindo do avião. Para quem está dentro, observa o objeto cair em linha reta, não é? Acompanha a velocidade do avião. Pois a velocidade, por exemplo, aqui, do objeto que saiu do avião, no momento que ele é solto, ele possui, então, a mesma velocidade do avião. Quando ele sai do avião, ele tem uma certa resistência do ar, é natural que vai ter uma diferença de posição. Mas o observador dentro do avião vê o objeto em linha reta, caindo no sentido, na referência da Terra. Né? Você está observando com referência da Terra. A Terra está embaixo, o piloto está observando o objeto em relação à Terra. Agora, um observador aqui da Terra, num ponto distante, ele observa o objeto caindo em trajetória curvilínea. Então, a trajetória depende do referencial que você adotou. Certo? Depende dessa referência. Né? Pode ser em relação ao chão, pode ser em relação a um outro ponto de referência. Né? E na trajetória, então, nós temos aqui o que representa a posição no referencial. Né? Nós temos, por exemplo, aqui a posição desse carrinho, né? Na nossa trajetória. Veja que a trajetória aqui, né? Ela está orientada de forma retilínea. E tem as posições marcando. Né? Tem a posição 0, a posição 10, a posição 20, a posição 35... São posições no trajeto, posições na trajetória de referência. Posição é o ponto onde o objeto se encontra na trajetória de referência. Tá? Nós representamos posição. Aí eu posso simbolicamente, eu posso usar um símbolo com a letra X, posso utilizar também a letra S. Né? A letra S é muito usado porque representa espaço, space, espaço, né? Então, a letra S ou a X. Então, a posição 1, que o objeto está no quilômetro 10. A posição 2, no quilômetro 35. Eu determinei a posição 2 do quilômetro 35. Aí, nós temos a diferença entre posição e deslocamento. Deslocamento é do quilômetro 10 ao quilômetro 35. Se eu fizer o deslocamento aqui, eu vou observar que ele deslocou 25 quilômetros. Mas a posição dele, no início, é o quilômetro 10 e o quilômetro 35. Bom, então a posição é onde ele é marcado na trajetória, onde marca a posição do móvel na trajetória. Deslocamento é a diferença entre duas posições do trajeto. A diferença entre duas posições que você adotou no trajeto chama-se deslocamento.
E veja aqui que eu representei com a letra ΔS, tá? A letra ΔS. Por que usa o delta na frente? Na matemática usa o delta, na física usa o delta para representar diferença ou variação. Quando eu represento então a variação entre dois intervalos de tempo, entre duas velocidades, entre duas posições ou dois espaços na trajetória. Então o deslocamento é a diferença entre duas posições na trajetória, né? Deslocamento escalar é só o número e a unidade, deslocamento vetorial tem que representar qual é a direção e o sentido que ele se desloca. Certo? Então, a nomenclatura usada é essa mesmo, gente. Ó, o S, aqui o número 1 está escondidinho, aqui não está representado. Mas a posição final é representada pela letra S e a posição inicial conta a partir do zero. Então, o zero, né? S0 é a posição inicial, posição final é o S. E aí o exemplo do deslocamento, né? Deslocamento entre duas posições que eu tinha abordado. Se eu pegar o 35, posição final, e a posição inicial, o 10, então o deslocamento escalar, sem manifestar a direção e sentido, é 25, né? 25 km. Certo? Ele não apareceu porque eu deixei muito alto, 25 quilômetros, tá? Então esse é o deslocamento ali. Bom, outro conceito importante é a de velocidade. Velocidade representa o movimento, representa troca de posições. Velocidade é a rapidez que um objeto se desloca numa trajetória, né, num dado referencial. Então, velocidade, gente, é rapidez com que ele realiza um trajeto. Aí tem uma diferença entre velocidade escalar média e velocidade instantânea. A velocidade instantânea é a velocidade que eu registro em cada instante. Por menor que seja esse instante, eu digo que a velocidade é escalar, como no velocímetro do carro, por exemplo, né? O velocímetro do carro, ele informa lá a velocidade escalar, a velocidade instantânea, né? E a velocidade média, então, você tem que considerar todo o trajeto, independente que ele tenha lá num dado ponto qualquer, ele tenha parado. Você considera o ponto de saída e o ponto de chegada. Aí você estabelece uma diferença de distância, né, de posição, onde você terá o deslocamento escalar, e o tempo, né, a diferença nos intervalos de tempo. Para cada intervalo de tempo, entre o final e o inicial, né? Aí você determina a rapidez média que ele fez o trajeto. E aí nós definimos a velocidade média fazendo o deslocamento escalar dividido, né, é a razão, dividido pelo intervalo de tempo, ou a variação do tempo. Então é a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Isso estabelece uma velocidade média. Então aí, lá nos conteúdos foi mostrada essa regrinha, né, que você pode converter de metros por segundo e quilômetro por hora, né? Só para recordar, então, de metros por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. E de quilômetros por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Nós já falamos bastante lá na primeira videoaula sobre isso, né? Então, o deslocamento escalar é a diferença entre a posição final e a inicial. O intervalo de tempo é a diferença entre o tempo final e o tempo inicial. Quando você faz o deslocamento escalar dividido pelo intervalo de tempo, então você acha a rapidez que o médio, a rapidez que o objeto se deslocou nesse deslocamento, independente se ele tenha ido mais rápido no primeiro trecho ou mais lento no segundo trecho. Você estabeleceu uma média. O exemplo aqui é a cidade de Olinda, né, que fica no quilômetro, considera ali, né, que a distância
marco zero, né, seria a posição zero aqui, e também o marco de 7 km na outra cidade. Então eu tenho a cidade de Recife e tenho a cidade de Olinda. E a diferença entre as duas cidades é 7 km, ou seja, posição inicial 0, posição final 7 km. Então a distância ou deslocamento escalar é igual a 7 km. Aí nós pegamos aqui, por exemplo, o tempo, né? Supondo que o ciclista gaste 1 hora e 20 minutos para percorrer esse deslocamento, né, entre as duas cidades, ele pede qual é a média de velocidade, levando em conta que ele percorreu 10 minutos para descansar. Veja, quando você estabelece a média de velocidade, no tempo total, você não desconta o tempo que ele fica parado. Então, é esse intervalo aqui, 1 hora e 20 minutos, tá? Bom, então, considerando aqui que eu tenho que converter 20 minutos para hora, para mim estabelecer o intervalo de tempo só numa unidade de medida. Bom, fazendo isso, então, de Recife a Olinda, eu tenho 7 km o deslocamento, e para nós fazermos isso, então, nós vamos transformar o intervalo de tempo, né, para estabelecer a velocidade média, numa unidade de medida só. Somente uma unidade de medida, eu vou utilizar aqui só a hora, tá? Para ter lá a regrinha de conversão do quilômetro por hora e o metro por segundo. Então, eu não posso descontar o tempo que ele ficou parado, eu tenho que considerar. Então, eu tenho 1 hora, 20 minutos andando, mais 10 minutos parado. Então, ele tem 1 hora e 30 minutos. 1 hora e 30 minutos é 1 hora e meia. Isto é, 7 quilômetros é o deslocamento, o intervalo de tempo é 1 hora e meia. Fazendo a média, então, aqui, ó, a velocidade média, o deslocamento sobre o intervalo de tempo, fica 7 quilômetros dividido por 1,5, que dá 4,66 quilômetros por hora. Então, a média de velocidade do ciclista, independente de ele ter parado, a média foi de 4,66 quilômetros. E é essa a relação que nós temos que ter sempre analisando a situação do movimento, independente, né, dele ter parado. Se estabelece uma média, não estou preocupado se ele parou, ou se ele foi mais rápido no primeiro trecho, ou foi mais lento no segundo. O movimento uniforme ele é caracterizado pela velocidade sendo sempre a mesma. Estabelece sempre a mesma velocidade, retilíneo uniforme. O retilíneo é porque ele está em linha reta, mas ele pode ser um movimento uniforme em círculo, tá? Desde que ele mantenha a velocidade, então, abreviando aqui MRU, movimento retilíneo uniforme. Um corpo realiza o movimento uniforme ou retilíneo uniforme quando a velocidade é constante, diferente de zero, evidente. Zero caracteriza repouso, né? Então, o movimento retilíneo uniforme é um movimento caracterizado sempre com a mesma velocidade. Ele sai no intervalo que ele partiu de tempo, ele vai deslocar espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Então, o movimento uniforme é caracterizado por deslocamentos iguais em intervalos de tempo iguais. Então, se você estabelecer uma média de velocidade no primeiro trecho, uma média de velocidade no segundo trecho, vai ser sempre a mesma velocidade. Por isso que ela é chamada de constante. Então, os deslocamentos iguais em intervalos de tempo iguais provocam ele deslocar com velocidade constante, né? E aí, como a velocidade média do móvel é sempre a mesma, então você caracteriza ali que a média de velocidade é a velocidade dele no trajeto, sendo o movimento uniforme, o movimento uniforme sendo com a mesma velocidade. Então eu posso estabelecer uma relação com essa mesma equação da velocidade média para mim poder determinar qual é a posição que o móvel vai estar no trajeto. Posição de saída, posição de chegada, eu posso determinar isso, né? Veja que é só uma manipulação aqui da equação da velocidade média, mudando as variáveis, né? Considerando que
considerando o intervalo de tempo igual a zero no início, intervalo de tempo igual a zero no início, então ele ficaria a posição final menos a posição inicial dividida pelo tempo. Se eu quero achar a posição que ele está, a próxima posição depois da partida, então é só passar a velocidade multiplicando com o tempo, tá? Multiplicando a velocidade com o tempo, e a posição de saída que estava desse lado da igualdade negativa, seguindo para o outro lado da igualdade, vai ficar positiva. Então a equação horária da posição do movimento uniforme. Essa é a função horária que determina a próxima posição que o objeto vai estar no intervalo de tempo mencionado a ser mencionado, né? Bom, então era isso que eu queria mencionar hoje, né? Fazendo uma abordagem até esse ponto. Aí o próximo nós vamos classificar o movimento, né? A classificação do movimento no MRU. Então essa abordagem aqui de classificação do movimento eu vou incluir, vai ficar um pouco mais extenso, mas eu vou incluir. Ó, classificar, como é que eu classifico o movimento se ele é uniforme? Progressivo é quando a velocidade do móvel é positiva, ele tem deslocamento, o deslocamento aumenta com o intervalo de tempo. Então ele é progressivo quando ele se desloca no sentido da trajetória, aumentando as posições. Então ele aumenta as posições, ou seja, ele parte do quilômetro 10, quilômetro 20, quilômetro 30, ou seja, ele está aumentando né, a posição que ele está. Então isso faz com que o deslocamento dele seja sempre positivo no decorrer do tempo. Isso torna uma velocidade positiva, tá? Uma questão muito importante que vocês têm que considerar é que o tempo nunca é negativo. O que torna a velocidade sendo positiva ou negativa é o deslocamento. Se ele se desloca no sentido da trajetória, olha a trajetória reta aqui, orientado para a direita, ou se ele desloca no sentido contrário da trajetória. É isso que torna a velocidade ser positiva. Para a direita a velocidade é positiva, deslocamento para a esquerda da trajetória vai ser uma velocidade negativa, que é o caso do movimento retrógrado ou regressivo. Regredir, retornar, retrógrado, retornar. Então ele vai ter um deslocamento no sentido contrário do meu trajeto, né? A trajetória para a direita, ele está deslocando no sentido. Então ele partiu do quilômetro 10, ele vai voltar para o zero, posição de origem. Posição de origem é sempre a contagem zero. Guardem isso, a posição de origem é a contagem zero. Então ele retorna, isso torna um deslocamento sempre menor do que zero, ou seja, se eu pegar a posição final 0, a posição inicial 10, né, o quilômetro 10 até o quilômetro 0, você vai ter 0 menos 10, que vai ser menos 10, portanto, ele vai ter um deslocamento negativo. Diminui no decorrer do tempo. Isso, o tempo vai correndo, vai deslocando, vai passando o tempo. O tempo não pode ser negativo, o deslocamento pode ser negativo. Então isso faz com que a velocidade seja negativa. Então o retrógrado, a velocidade é negativa, e o progressivo, a velocidade é positiva, tá? Vou deixar aqui esse exercício, eu vou fazer com vocês na próxima vídeo, né? Que é um vídeo mostrando o exemplo resolvido, e aí nós continuamos na próxima aula. Então eu fico por aqui, espero que eu tenha contribuído, aproveite no máximo que vocês puderem, e até a próxima aula.